Olá, estamos apresentando mais um programa, Uma Luz no Fim do Túnel, e hoje nós vamos continuar com o nosso tema, nosso assunto que é examinando o livro de Gênesis. Nós já estamos na parte 4 e já vamos entrar no capítulo 3 de Gênesis, não é isso, irmão Alexandre? É isso mesmo, boa noite a todos, né, que nos ouvem. Se estiver de dia, né, agora é de Bom noite, dia. nós estamos gravando à noite. Mas para você que nos ouve, a paz do Senhor seja sobre sua vida. Como o Valmiran sempre diz, o nosso trabalho é um trabalho simples, é uma hermenêutica básica. Mas por que nós estamos gravando esses vídeos? Porque a gente vê tanta coisa na internet, né, Valmiran? Poxa, tanta desinformação também. Eu vejo também um certo descaso de alguns acadêmicos que poderiam estar fazendo esse trabalho, mas não sei por que não fazem, mas tudo bem. Aí sobra pra gente, né, fazer. Nós não somos a luz no fim do túnel, somos uma luz no fim do túnel. É só para você ter uma análise, uma outra perspectiva, uma outra visão de outra pessoa para você poder compreender melhor os textos bíblicos. Despertar um interesse dentro da pessoa para, a partir dessa ideia nós de levar você a se interessar pelas escrituras, você possa continuar. Exatamente, principalmente e se interessar pelas escrituras. Eu até trouxe, como sempre, né? A gente sempre apresenta alguma coisa para você, né? Examinar, para você se interessar mais. Isso aqui é um bom material. É sempre com a Septuaginta grega do Velho Testamento, né? Ela foi impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então você que se interessa pelo grego, pelo hebraico, eu aconselho você ter uma Septuaginta para você comparar os textos hebraicos, os textos gregos, os textos em português, em espanhol, se você domina o espanhol, né? Então é isso aí. Eu não sou o as do grego, mas eu já estudo há um certo tempo e gosto do grego. Eu tenho um pouco de conhecimento do hebraico. Então eu sempre dou uma olhadinha, sempre dou uma examinada, mas o nosso trabalho é mais dentro da língua que a gente conhece, né? E fazer um trabalho hermenêutico básico, vamos dizer assim. Então, sem mais delongas, vamos diretamente pro texto. Está em Gênesis capítulo 3. Você pode dar uma paradinha, né? Leia todos os capítulos 1, 2 e 3 e depois você retorna e começa a examinar para a gente já ir direto nos capítulos. Então vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, quem assistiu os outros vídeos que nós fizemos, né, Valmira? Vai perceber que nós partimos de uma ótica que os textos pelo menos dos primeiros capítulos de Gênesis, pelo menos até o capítulo 11, são alegóricos. E algumas coisas não se sabe ao certo se aconteceram realmente ou se não aconteceram. Né? Pelo fato da falta de achados arqueológicos e tudo isso aí corrobora para você desconfiar se aquilo realmente aconteceu ou não. Mas o fato é que Deus está por detrás desse livro sagrado, não tem lógica. Vou te falar para você, porque se você examina os textos bíblicos sem ter um interesse de conhecer a essência desse livro, ou vamos dizer, a alma desse livro, que vantagem que há? Cada um vive sua vida e não tem Deus, não tem Bíblia, não tem nada. Mas eu prefiro acreditar que foi um ser divino por detrás desta Bíblia, desse conjunto de livros que aqui se encontra na minha mão. Eu quero acreditar dessa forma. Eu acredito, eu creio, eu tenho fé que Deus existe e que Deus deixou as suas escrituras para que nós pudéssemos usufruir do que ela tem para nós, dos conceitos que estão intrínsecos nos textos para que nós vivamos esses conceitos. Haja visto, Valmiran, que a Bíblia ela é o livro mais transformador que existe. Isso é fato.
pessoas, né, que viviam num mundo de devassidão, num mundo de promiscuidade, encontraram nesses textos bíblicos, encontrou nesses textos sagrados uma razão para a sua vida. Então, partindo dessa premissa, partindo desse conceito, é que eu tenho liberdade de acreditar que os textos bíblicos são inspirados por Deus. Existem anacronismos? Existem. Existem erros cronológicos? Existem. É claro que existe. Existe erros de conceito de espécie? Existe. Crítica? Existe. Mas a essência do livro é apresentar um Deus poderoso, consolador, transformador, um Deus que revigora a nossa vida. Verdade. Então vamos lá. Ora, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos. Haja visto aqui que essa serpente, na ótica de quem leu a priori, as primeiras pessoas que leram os textos, eles não tinham um conceito de Satã, de Ra-Satã. Esse conceito ele é posterior, ele nasce bem depois, né? Alguns dizem que esse conceito começa a nascer pós-cativeiro babilônico e ele toma força já mais no período neotestamentário. Então esse conceito de Ra-Satã, de Satã como um ser, ele ainda as primeiras pessoas que leram os textos bíblicos, elas provavelmente não tinham essa compreensão. Como que eles entendiam essa serpente quando iam informar alguém que perguntasse como que foi a tentação, a queda do homem? Alguns dizem que essa serpente aqui, ela é a personificação do mal. Ela é a inclinação para o mal, né? Chamado no hebraico Atserhará. Inclusive até o rodapé faz um comentário sobre isso. Sim, né? Inclusive o rodapé da Bíblia de Estudo Almeida, ela faz um comentário pertinente. Justamente sobre isso. Eu vou dar uma lidinha aqui, ó. No Antigo Oriente, a serpente era um símbolo de sabedoria e dos poderes mágicos. Além disso, a sua astúcia era proverbial, quer dizer, era um adágio no meio dos antigos, né? Essas características a predispunham para servir como representação, irmãos, de um poder maléfico e oposto aos planos de Deus, que se vale da sedução para incitar a desobediência e aos mandamentos divinos. Por isso, mais tarde, a serpente veio a ser identificada como o diabo, Satanás, né? A antiga serpente, né? O acusador de toda a terra. Então esse conceito, porque como eu já disse a priori em outros vídeos, Deus ele se revela progressivamente. A revelação de Deus é progressiva. Então Davi não tinha o mesmo entendimento que Paulo tinha. Abraão não tinha o mesmo entendimento que Davi tinha. E os outros seres humanos que viveram anteriores a Abraão, eles não tinham o conceito que Abraão tinha. Então Deus vai se revelando paulatinamente, gradativamente na história, Valmira. Isso mesmo. Vamos aí. Então essa serpente, ela é uma figura, né? Inclusive o próprio texto diz que foi o próprio Deus que fez essa serpente. Então existe um conceito aí que permeia por aí de que Satanás entrou dentro da serpente. Então esse conceito é estranho, porque está dizendo que a serpente ela era a mais sagaz de todos os animais selvagens. Inclusive, mais na frente nós vamos ver que Deus ele traz juízo sobre a serpente. Então, poxa, se a serpente que foi possuída por um ser maléfico, por uma força maior do que ela, então, logo ela não tinha que ser culpada pelos erros que ela cometeu, porque ela estava, entre aspas, possessa, mas esse conceito nem existia no passado. Tem alguns que vão mais longe ainda, tem alguns que falam que a serpente realmente ela era um ser diferente, um ser que tinha 3 metros de altura, e inventa um tanto de coisa. Aí nascem uma série de teorias da conspiração. Dentro do judaísmo existem vários conceitos de que a serpente era um animal lindo, alguns dizem que até voava. Então, assim, eu prefiro encarar os textos bíblicos, principalmente os primeiros capítulos, como
como metáforas, como alegorias, e que existem verdades morais que são importantes para nós, inclusive até hoje. Às vezes as pessoas se preocupam tanto em encarar o texto literal e esquecem do contexto moral que está por trás. Exatamente. O que Deus quer transmitir Tá falando da obediência, tá falando de gratidão, tá falando de uma série de coisas aqui que você pode trazer, inclusive, para sua vida hoje, né? Então a serpente é mais sagaz ou mais astuta de todos os animais selváticos que Deus tinha feito, tá? Foi Deus que fez, porque a serpente, vamos dizer assim, o mal não se opõe a Deus, porque não existe nada que se opõe a Deus, não tem jeito. Deus é todo poderoso. Então, se existe uma força opositora, essa é uma força opositora a serviço de Deus, com permissão dele, né, ou amando dele. E, inclusive, essa questão aí, Deus não tem adversário. Quem tem adversário é o homem. O ser humano, né? É o ser humano. Então, diz assim, ó, né? Diz assim. Vou ler aqui. O Senhor tinha feito. E disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Fez uma pergunta para a mulher. Temos que entender que quando Moisés está contando essa história, ele quer transmitir algumas verdades para nós, ou para as pessoas que leram a priori aqui, os primeiros leitores. Esse cuidado, né, Valmiran, com a obediência às coisas de Deus, a obediência à vontade de Deus. É nesse aspecto que o texto está dizendo. Não comereis de toda a árvore do jardim? Não é para você comer de toda a árvore do jardim? Está perguntando, instigando a mulher. E respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Inclusive, já dissemos isso no outro vídeo, que para muitos judeus, inclusive, essa árvore nem é literal, ela é alegórica. Na verdade, essa árvore simboliza uma série de coisas, mas entre elas, o desejo de alcançar aquilo que não é para você alcançar. Porque existe um conceito no judaísmo que é interessante e que eu vou dividir com vocês. É um conceito de que se você busca mais conhecimento do que é necessário, você está buscando aquele conhecimento para quê? Não seria para o mal? Então, essa inclinação para o mal, esse desejo de buscar aquilo que foi, de certa forma, impedido por Deus. Porque nós devemos compreender que ser humano tem limites, que ser humano tem barreiras físicas, espirituais, até mesmo intelectuais, tá? Coisas que há pessoas que alcançam certo nível de conhecimento e acabam usando aquele nível de conhecimento para o mal, dentro da religião, dentro da ciência, dentro de tudo, da política. Então, esse conceito de que essa árvore era o desejo oculto de buscar o oculto, de buscar o transcendente, de buscar o poder, querer ser igual ao eterno. É nesse aspecto que essa árvore simboliza o desejo da busca pelo poder, de ser semelhante ao Altíssimo. Diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. A pessoa fica imaginando aquele fruto. Inclusive, quando eu era bem novo na minha fé, eu ouvia falar que nem era maçã, uns falavam que era manga. Então, poxa, isso aqui é uma figura de linguagem. Não tem lógica, né? Então, é o desejo de buscar ser semelhante ao Altíssimo, ou conhecer como Deus. Porque o próprio texto aqui vai dizer que, ó, então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis. Ó, pra você ver. E os homens morreram depois que eles comeram do fruto, Valmira? Não, eles morreram espiritualmente. Então, quando você deseja buscar algo, buscar
ser como o divino, ser como o eterno, você está buscando algo que não é muito bom, não. Você não pode tomar o lugar do eterno, né? Principalmente o lugar de adoração. Então nós entendemos claramente que o texto é até alegórico, até nesse aspecto, porque o homem, de certa forma, ele morreu sim, mas ele morreu espiritualmente. Né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, porque eles viviam de olho fechado, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí tá vendo o que é essa árvore? A árvore era o desejo de alcançar a estatura de Deus, a estatura de Elohim, do Eterno, de Yahvé. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui já vê claramente que existe um caráter alegórico aí, né? Ela usufruiu e fez com que também Adão usufruísse. Aí alguns falam assim que esse conhecimento foi o sexo, esse pecado aí foi o sexo. Já ouvi demais isso. Então quer dizer então que Deus criou o homem, criou o ser humano, e aí veio o capeta e falou: vai lá, capeta, completa o negócio aí. Né? Não é isso, né? Sexo é pecado? Sexo é pecado? Não. Isso foi Deus que fez. Pois o próprio Deus, ele diz que é para multiplicar, para encher a terra. Então é nesse aspecto aí. Abriram-se-lhes então os olhos de ambos. Ué, estava de olho fechado, né? Abriu-se, quer dizer, eles entenderam. Só que eles entenderam algo que não era muito bom. E perceberam que estavam nus. Já falei no vídeo anterior que o que é nudez? A nudez no aspecto de perder a inocência, né? De se despir da inocência. Não é então é nesse aspecto. Não é uma nudez literal. Não é uma nudez literal. Mas se você quiser acreditar, irmão, que é uma nudez literal, tudo bem, tá? Inclusive os primeiros semitas acreditavam nisso, viu? Mas eu prefiro não acreditar. Eu prefiro entender a Bíblia, porque os ateus criticam muito os cristãos por causa disso. Porque vê o cristão como um ser energúmeno, vê o cristão como um ser idiota, porque ele acredita em histórias da carochinha. Nós acreditamos na poética, na verdade moral que essa poética traz pra gente. No que Deus quer transmitir para nós através. O que Deus quer transmitir para nós nas páginas das Escrituras. Sim. Então vamos lá. Abriu-se então os olhos de ambos e perceberam que estava nus, e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quer dizer, automaticamente o homem deixou o seu estado natural. Eu não estou aqui entrando na questão do pecado original, nós não somos adeptos da teologia sistemática, não. Mas se você gosta da teologia sistemática, também fica à vontade. Como sempre dizemos aqui, isso aqui não aqui não é culto de doutrina para você. Não, isso aqui é assim, assim, não. Isso aqui é para que a pessoa deseje conhecer mais, ter mais conhecimento, busque mais em outras fontes. Porque tem tanta gente falando tanta coisa, né? Então, por que não falar algo que talvez seja produtivo para você? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio do jardim, Deus andava no meio do jardim, Deus tem perna para andar no meio do jardim, você vê claramente uma figura antropomórfica, porque Deus não tem pés, ele não anda. Então isso é uma figura de linguagem, né? Eles perceberam o que eles tinham feito. Então o que acontece? Ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então você vê claramente aqui uma infantilidade, né? O que o texto está querendo transmitir para a gente? Não se pode esconder de Deus, né? Então não há formas de você se esconder de um Deus
onisciente, onipresente, onipotente. Sim. Né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. No 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ué, Deus não sabia onde é que o homem estava? O ser todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele não sabia onde é que o homem estava. Você vê o caráter alegórico dessa narrativa. Inclusive, baseado nisso aí, tem algumas religiões que falam que Deus nem sabia que o homem ia pecar. Sim, existem ramificações até no cristianismo que acreditam que Deus nem é onisciente, não sabia o que ia acontecer. Então, isso fere todos os textos que mostram um Deus todo-poderoso que sabe de tudo. Você dizer que Deus não sabia onde é que o homem estava ali, significa que ele não era onipotente. Se Deus não é onipotente, ele não pode criar todas as coisas, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então isso é um problema. Onde estás? Foi Deus perguntou. Isso aqui na verdade é Moisés, como se Moisés estivesse no lugar do Eterno. Como se um homem estivesse procurando o seu filho. O filho dele fez uma bagunça, quebrou um copo, uma coisa assim, e o pai começa a procurar o menino dentro de casa. Onde é que você tá, fulano? Aí eu tô escondido aqui. Por que você tá escondido? Porque eu tô com medo, porque eu quebrei o copo, eu sei que o senhor vai me punir. Então, é como se Moisés estivesse se colocando no lugar do Eterno para usar antropopatismo para aplicar um sentimento humano a Deus. Para que você compreenda, porque Deus não sente como nós sentimos. Deus, o que sentimos, raiva, ira, são reflexo de Deus? Sim, mas é um reflexo minimalista, menor. Deus é muito mais profundo e os sentimentos de Deus não cabem na mente humana. Vamos lá. Então ouvi a tua voz no jardim e perguntou. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Adão falou. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus. Perguntou-lhe Elohim: quem te fez, saber que estavas nu? Mas Deus não sabia? Deus sabia. Mas é Moisés aplicando essa figura de linguagem. Precisou Deus descer do céu, andar no jardim para depois ver que ele estava escondido. Exatamente. Precisava Deus descer do céu. Aí Deus começa a fazer perguntas. Quem fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Você fez exatamente aquilo que eu disse para você não fazer? Pois é. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Um claro caráter moral que nós vemos nesse texto aqui é isso aqui, ó. O hábito de jogar a culpa em terceiros daquilo que nós fizemos. Então vemos isso permeando a Bíblia o tempo inteiro, né? Então nós temos que entender o que é que o texto está querendo transmitir, inclusive para nós hoje. Está dizendo que nós não devemos fugir de nossas responsabilidades. Isso aí mesmo. Cometeu o erro, você não deve se justificar ou pôr a culpa em outro. Nós devemos assumir os nossos erros, né? E assumindo erros, né? E eu vou até citar aqui os alcoólatras anônimos, que uma das máximas dos alcoólatras anônimos é: você tem que reconhecer que você precisa. Então todo o usuário, inclusive até de drogas ou de uso de substâncias tóxicas, ele parte dessa premissa: você precisa reconhecer o seu erro para que comece o processo de cura. Vamos lá. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Similar ao homem,
a mulher aqui também coloca a culpa em um terceiro. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso... Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Olha pra você ver. Se fosse realmente um ser que incorporou na serpente, como muitos ensinam, por que é que Deus está aplicando o castigo à serpente? Você vê o caráter alegórico intrínseco no texto partindo daí, ó. Visto que fizeste, maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Uai, serpente come poeira? Serpente não come pó. Pode pesquisar, serpente não come pó, né? Serpente come pequenos animais, algumas comem ovos de outros, até de outras cobras, de outros animais. Então, a serpente não tem no seu cardápio pó e nem barro, tá? Então, o que Deus tá trazendo aqui? Um julgamento sobre a inclinação do mal, né? Sobre esse ser que mais tarde ele vai ser personificado como Satã. Mas, a priori, essa figura que aparece aqui, chamada de serpente, é um conceito que é antiguíssimo, que permeia várias religiões e tem esse ser como a personificação do mal. Como a personificação do mal, como a sagacidade, como símbolo da magia, da sabedoria. Então é nesse aspecto aí. Isso aí mesmo. Vamos lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esse aqui deve ser o texto mais difícil até agora. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. É claro que muitos cristãos usam esse texto para dizer que está apontando para Jesus e tal. Eu não estou dizendo que não está. Mas os primeiros leitores que leram isso aqui entenderam isso? Não. Na verdade, inclusive, quando as pessoas já naquela época viam uma serpente, ele já logo lembrava da história do Éden. E ele já falou assim, olha ali a figura do mal ali, ó. Inclusive, até hoje, quando você encontra uma serpente, qual que é a primeira coisa que você pensa, Valmira? Matar. Porque simboliza o mal, porque simboliza... que ela tem veneno, então simboliza o mal. Então, ela recebeu esse estigma. Então, é nesse aspecto aí, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, entre a tua descendência e a sua descendência. Então, nesse aspecto, até uma questão até comum. Como já acabamos de falar, o ser humano, quando ele vê um animal peçonhento, principalmente uma serpente, ele já... E tomando até uma licença aqui, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou em Jesus. Jesus fala que o homem terá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mesmo que o texto não esteja nos originais, como muitos dizem, mas o que é fato? É que esse conceito de serpentes e escorpiões, Jesus está usando esse símbolo para serpente e escorpião. Todo mundo que pensa em serpente e escorpião já imagina em algo ruim, né? Então pisar em serpentes e escorpiões, espiritualmente falando, é pisar nas hostes do mal, é vencer o mal, é nesse aspecto. Então, partindo dessa ideia, Jesus não está falando para pisar em serpente e escorpião literalmente. É uma figura de linguagem, né? É para que você pise entre aspas, para que você vença as forças das trevas. E como é que você vence? Através da obediência. Não vou entrar nesse mérito, mas é só com o fim de compreendermos melhor o contexto. E a mulher disse, Deus disse para a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, o estado original que o homem e a mulher tinham, e algo aconteceu, e os textos bíblicos vão poetizar em cima
do que aconteceu. O fato é que alguma coisa aconteceu, Valmira. Alguma coisa desconectou o homem do eterno. Então, partindo desta ideia, é que vemos o texto aqui dizendo que a mulher perdeu o seu estado original, vamos dizer assim, e ficou, pelo menos submissa. Por muito tempo, submissa ao homem. É claro que nós entendemos que a mulher não é capaz de ninguém, viu? Mas é um conceito que permeia todas as escrituras. Isso é fato. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, você fez aquilo que eu disse para não fazer, maldita é a terra por tua causa. Ela te em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, a partir de agora, você vai sofrer o dano, né? É a lei da ação e reação, né? Tudo que você faz, meu amigo, vai ter um retorno. É a lei da semeadura, tudo que você planta, você vai colher. Então é nesse aspecto. Então, se você colhe coisa ruim, não espera que você vai recolher coisa boa, não. Você vai recolher coisa ruim. É o que o texto está tentando transmitir pra gente, né? Então vamos lá. Ela te produzirá também cardos e abrolhos, né, espinheiros, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás do teu pão. Não é comer o suor do rosto, não. É comer do suor do rosto. Quer dizer, através do seu esforço, do seu trabalho, você vai, a partir desse momento, vai ter que trabalhar para você. O que era mais fácil anteriormente, agora vai te custar mais trabalho para você conseguir. O suor do teu rosto comerá o teu pão. Pão aqui não é no sentido de pão mesmo, no sentido de alimento, que era um costume comum, classificar pão como alimento, né? Até que tornes a terra. Por quê? Pois dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó tornará. Então o texto está dizendo aqui que o fim do homem é retornar para o local de onde ele saiu. E segundo o texto, ele vai retornar ao pó, né? Nesse aspecto. Deu ao homem e deu o nome o nome de Eva à sua mulher. Por quê? Por ser mãe de todos os seres humanos. Então Eva é isso aqui, é a mãe de todo ser vivente, né? Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Você vê o caráter alegórico. Então agora Deus virou costureira, né? Fez roupa para o homem. Então o que o texto espiritualmente está querendo dizer para a gente? O que a verdade? Que mesmo na queda, Deus se preocupa com o ser humano. Deus desenvolve mecanismos para voltar a ter sintonia com o ser humano. É tão espiritual o texto, até porque em muitas nações não é vergonha a pessoa andar, por exemplo, as tribos indígenas, as tribos africanas. Tem muitas tribos que andam nu na frente do outro e é uma cultura deles. Eles não se envergonham com isso. Com certeza não. Eles não têm esse problema, né? Então, foi até bem lembrado. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Eu quero até ler um pedacinho aqui, o rodapé aqui, ó. Nota a compaixão que se manifesta nesse gesto. Apesar do pecado, o modo de agir de Deus inclui também o perdão e a promessa de salvação. Ver um gesto semelhante em Gênesis 4:15. Então, você vê, ele falou exatamente aquilo que eu falei. Deus, mesmo no erro, Deus ali não abandona o homem, interage com o homem e desenvolve meios e mecanismos de não perder essa conexão com o homem. Isso mesmo.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Olha pra você ver. Então quer dizer que se você for olhar o que Satã diz aqui, né? Satã, a serpente, né? A inclinação para o mal diz aqui, a personificação do mal diz aqui para a mulher, eles alcançaram o intento deles, velho. Porque eles alcançaram aqui. Eis que o homem é como um de nós. O próprio Deus confirmou aí. O próprio Deus confirma aqui. Eis que o homem se tornou como um de nós. O quê? Conhecedor do bem e do mal. Assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, que também é uma outra alegoria, e coma e viva eternamente. É tão alegórico que essa árvore da vida simboliza a vida eterna. Simboliza os bens vindouros, né? Entre aspas, dentro do texto, o que Deus está querendo trazer para a gente? O ser humano não entra no reino de Deus, vamos dizer assim, de qualquer maneira. Isso mesmo. Né? Então o homem não alcança a árvore da vida. A árvore da vida, que é o símbolo da longevidade, da vida eterna. O homem não alcança, que esse conceito de vida eterna também, Valmira, já é um conceito muito antigo que inclusive permeia as outras religiões. É um conceito de o desejo de buscar a vida eterna, de buscar algo que está para além da física, algo que está além da física, algo metafísico. Então isso é um conceito muito antigo, para que o homem não alcance o direito de pegar da árvore da vida, né, essa figura de linguagem, e alcançar, Alexandre, e se torne eterno. Por isso que é importante a pessoa, quando vai ler o livro de Gênesis, entender qual era o conceito das outras culturas, que permeava ali o conceito que eles tinham naquela época, para se preparar mesmo por isso, porque nós entramos no livro de Gênesis, nós sabemos que é um livro bastante batido, e quando nós iniciamos aqui o programa, nós paramos para conversar e você disse que queria entrar logo no livro de Gênesis. Sim. Que era um livro bastante batido, bastante criticado pelo ateísmo. E você, leitor da Bíblia, que quer se interessar, quer aprofundar mais nas escrituras, é interessante que você conheça a cultura, né? Qual era o conceito daquele povo. Sem justamente dúvida. Isso que nós estamos fazendo aqui. Sem dúvida. A gente está fazendo um trabalho bem simplório, né? Mas o intuito é esse, é que você busque mais informações confiáveis, né? E o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então quer dizer que Deus pegou o ser humano e jogou ele fora, né? Então você vê que ele já não mais participa vou chamar isso de o estado original do homem. Ele já não participa, ele já não tem. Os primeiros seres, eles deixaram de alcançar algo. O texto deixa isso bem claro. Mesmo poeticamente, mesmo alegoricamente, parece que aconteceu algo que distanciou desconectou os seres humanos originais do ser divino, né? Expulsou o homem e colocou querubins. A palavra querubim é guardião, né? E colocou querubim ao oriente do jardim e o refugir de uma espada para que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, as pessoas querem colocar o Éden como se fosse um lugar literal mesmo ali e tudo. Tem um querubim lá passeando com uma espada de fogo, protegendo para que o homem não passasse. Então, você vê o caráter. Tem uma espada flamejante andando para lá e para cá protegendo um jardim literal? Não, são figuras, né, de linguagem. Inclusive, no futuro, vai se criar uma série de conceitos do Gan Eden, do Jardim do Éden, no mundo espiritual. Então, na verdade, o Gan Eden, o Éden, Valmira, é o desejo do ser humano de alcançar a eternidade, é alcançar a árvore da vida. É lá que está, no Gan Eden, é que está a árvore da vida. É lá no Gan Eden que está a resposta para o homem, para ele alcançar o divino, para ele alcançar a eternidade, viver para sempre com o eterno. Então é nesse aspecto
que o livro de Gênesis está tratando, né? Esse caráter alegórico que se encontra intrínseco no texto. É isso aí. Difícil, né? Difícil, muito complicado, difícil, né? E você possa continuar examinando, aprofundando, buscando mais recurso para estar aprofundando mais nesses assuntos. E você acabou de assistir mais um programa Uma Luz no Fim do Túnel. Nós agradecemos você por estar nos acompanhando até aqui. Até o próximo programa. Paz a todos, shalom.